adverte e nos edifica no Velho Testamento. A Bíblia mostra que tudo quanto antes foi escrito não foi em vão, mas é para o nosso proveito e para exemplo. Então aqui nós temos um texto que nos dá a ciência da bondade de Deus com os corações quebrantados. Os irmãos hão de convir que quando nós lemos 2 Samuel, capítulo 17, os irmãos vão encontrar 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 24, 34 e o 35, ele fala de uma experiência de Davi. Eu tive o privilégio de ir por 2 vezes e nos campos de Moabe, de Seiar, aonde Davi guardava as ovelhas na caverna. E mesmo com tantos anos se passaram, ainda é remoto. Ainda é algo que nós não consideramos moderno. Ainda é uma região simples. Em toda aquela região que Davi andou. E sequencialmente, ele pastoreou. Quando nós entramos em Belém, o guia árabe, pois os judeus não entram em Belém, que é uma região árabe. O interessante é que em Israel, uma das atividades mais importantes tida como mais inteligente é de pastor de ovelhas. O guia nos falou que muitas pessoas, quando estão com problema, independente da classe, eles procuram os pastores, porque para eles são os mais inteligentes. Então, os irmãos observam que, como de uma família, os irmãos vejam de onde ele vem de Ruth. E, obviamente, aquela região que foi redimida por Boaz, por isso que é o campo os campos de Boaz. Quando nós analisamos o desenvolver de Davi, eu volto a dizer, até hoje é uma região que não te atrai, se não fosse a história. Uma região muito simples. E Davi, com a simplicidade, ele vai desenvolver a profissão, digamos assim, o ofício de pastor, mas pastor de ovelhas. E o pastor de ovelha, literalmente falando, ele é solitário. Você anda pelos desertos, você vê ovelhas em cima dos montes, e ovelhas embaixo nos vales, e uma grande maioria em volta dele, e ele com aquelas vestes compridas, sentado, com um cajado na mão, só. Então, o crescimento de Davi lhe atribuiu muito contexto que até hoje é tido como pessoas inteligentes. Davi, ele desenvolve o ofício de pastorear ovelhas. Veja que o contexto de cuidado de um pastor é tão grande. Uma certa vez um guia falou que um grupo de brasileiros ia no ônibus e justamente passou por esta região que você sempre encontra em Israel. E aconteceu algo que parou o ônibus, porque um pastor corria
desesperadamente em busca de uma ovelha desgarrada. E aquilo aparentemente era emocionante, era bonito, mas o que chamou a atenção é quando o pastor conseguiu alcançar a ovelha, ele agarrou e em vez de beijá-la, ele pega o cajado e quebra uma das suas pernas. E aquilo atraiu um certo furor dos turistas que foram a ele. E o guia traduzindo: mas o que é que o senhor fez? O senhor feriu, a gente pensou que o senhor ia beijar e abraçar. Por que o senhor fez isso? Ele disse: porque esta ovelha me dá muito trabalho. E eu estou vendo a hora de perdê-la em um abismo ou com um animal. Então eu quebrei a perna dela para ela não fugir mais, porque enquanto a perna dela não melhorar, eu vou carregar ela nos braços e ela não vai mais desgarrar-se. Para você ver o que o ofício traz de experiência, de amor, de cuidado. Então, quando nós voltamos ao primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 34, quando Davi mostra a capacidade de ferocidade, de valentia e de proteção. Diante de Saul, o versículo 34 diz: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Imagine o amor, a ponto de pegar um leão e um urso pela barba, para tirar uma ovelha, que aparentemente era mais uma, para protegê-la, para guardá-la. Então veja que Davi, ele galga um valor e uma aptidão de proteção tão grande, de amor pelos mais frágeis, de amor pelos mais indefensáveis, vulneráveis, que ele relata diante do seu rei. Veja que o testemunho dele é esse. O ápice do testemunho de Davi é esse. Então foi este ato de cuidado, de amor, de proteção, quero acreditar, que atraiu Deus. Um homem segundo o meu coração. Porque a prática de Davi era o que enchia os olhos de Deus. Se preocupar com o indefensável. Então veja que estava no pasto, solitário, deserto. E quando Deus precisa substituir Saul, veja que não parece um contraponto. Vejam se não parece algo surreal o que a narrativa apresenta. Havia pessoas mais inteligentes, haviam pessoas mais capacitadas, inclusive no exército de Saul. Aí Deus vai olhar no pasto. Isso nos dá a ideia de que Deus já havia observado muitos dias o que era que ele fazia. Deus via sua valentia, sua coragem de defender os mais fracos, os vulneráveis. Defender aquilo que estava aos seus cuidados. Por isso que ele colocava a vida em xeque para proteger os que estavam aos seus cuidados. Aí Deus disse: Samuel, vai na casa de Jessé, porque eu me agradei de um dos seus filhos e vou ungí-lo como rei em Israel.
Você observe que o título rei, você vai encontrar 3 unções: sacerdotal, atividade profética e a unção real. Se você analisar o poder que Deus deu quando o povo pediu um rei, Deus tira do máximo do poder e dá a capacidade a um gestor, chamado rei. A ponto que todos tinham que se curvar a ele. Então a Bíblia diz que Deus manda Samuel contra a lógica humana, contra a lógica de guerra, contra a capacidade humana, e manda ungir Davi, contrariando os próprios irmãos. Observe que o discurso de Samuel, mandando chamar a Davi, e quando ele unge, causou uma celeuma na família. Os irmãos não aceitaram. A Bíblia diz que ele foi ungido rei. E agora ele vai se apresentar. Porque Deus não pega ele e joga no trono, não. Ele agora vai ralar. Ele vai agora estar na presença do rei Saul. Aí Deus diz: eu vou trabalhando devagarinho, porque tem gente que acha que põe a gravata, já. Aí Deus vai trabalhar. Vai apresentar a Saul quem era ele. E no contexto Deus vai trabalhando o seu caráter, preparando e observando. Deus traz um homem que amava, que cuidava dos frágeis. Mas o coração era sincero, a ponto de dar a própria vida por eles. Agora Deus vai colocá-lo no ápice. Anos de preparação. Saul se revolta contra ele. Tenta o matar, só não matou porque Deus livrou. A ponto de quando Deus tira Saul, que Saul perde a vida. Veja que Davi não é eleito, colocado como rei em todo Israel. Mesmo com um histórico agora de guerra aprazível. Porque o texto do capítulo 17, quando ele mostra o seu currículo, você vê que a ênfase não é o que ele fazia. A ênfase não é o urso nem o leão, mas a ovelha. Então o valor aqui não estava nele, o valor aqui não estava no urso nem no leão, mas na ovelha. Ele fazia de tudo aquilo para arrancar da boca dos leões e do urso a ovelha. Então, em tese, em lógica, o especial era a ovelha. Então agora ele está desafiando o maior guerreiro da época, Golias. Ele vai apresentar o currículo. E a Bíblia diz que Deus, em silêncio, Deus agora vai apresentar ele. E quando Deus apresenta, acabou. Eu costumo dizer, os irmãos, quando o meu pastor me descobriu em Canoas, eu nunca esqueço. Jadiel, a gente tem a história junta. O interessante é que, veja como, às vezes o presbítero Antônio Souto, na época, ele pregava. Mas quando ele queria que o povo chorasse, chama o Bento. Prega, Bento, porque o povo só chora quando tu prega. Veja como eram as coisas. E um dia o pastor aqui, ele não lembra. Veja o trabalhar de Deus. Ele não me conhecia. Escalou os dirigentes para dia de quinta-feira pregar, cada um culto de quinta-feira na sede.
E ele presente. O presbítero Souto olhou e disse: Bento, vou mandar você. Aí eu vim. E o pastor me conheceu naquele dia. Veja o que é que Deus faz. Eu preguei. O pastor disse: esse menino é da canoa? É. Como ele faz sempre, balançou a cabeça, deu riso. Mas eu voltei para Canoas. Em 2009, agora já era o secretário-geral da convenção que me ligava para ministrar na convenção. E ali Deus me apresentou para o Estado. E dali para o Brasil e depois para o mundo. Diga para quem está ao seu lado, se você pode, diga: Deus ainda apresenta. Deus ainda faz isso. Davi foi apresentado com Golias. Veja que tudo estava para dar errado. Não é à toa que quando Jessé manda ele ir, que ele chega, os irmãos debocham: o que é que tu viesse fazer aqui? E ele toma a decisão de ir falar com o rei. Aí ele conta o seu testemunho. Ele conta o que fazia para proteger uma ovelha. Agora diz a Bíblia que o ovacionar de Saul passa para Davi, porque quando eles voltavam da guerra, em vez das moças em todo Israel cantar o máximo louvor a Saul, cantava a Davi. Ele agora se torna mais importante do que o rei. Quando Saul morre, Deus dá a ele todo o Israel. Não só Hebron, mas ele se torna rei sobre todo o Israel, o poderoso Davi. E se você analisar, o rei, na época, ele tinha o dom e o direito dado por Deus de matar ou deixar viver. Um profeta para profetizar para um rei não era fácil. Você observa hoje, se chegar um governador aqui, todos os olhos voltam para ele, e ele não vem só, sempre ladeado, porque todo mundo que está perto, ele tem o poder de abençoar. Ou seja, você sabe o que eu estou dizendo. Agora imagina um rei. Um rei. Era coisa muito grande. Agora Davi está no trono. Ele agora está no poder, direito de dar e de matar. Agora Deus entrega não a ovelha, mas Deus entrega todo o Israel na mão dele. Agora já não é mais um grupinho de ovelhas. Agora Deus entrega todo o Israel a ele. Aí a Bíblia diz que um dia ele foi atraído por uma mulher. E veja que a questão aqui não era mulher simplesmente. E veja que a questão aqui não é Betseba. A questão aqui é Urias. Urias que protagoniza a história. Pela sua fidelidade. Agora, Davi erra. Aquele que saiu de proteger, aquele que Deus chamou, dando a própria vida para cuidar, preservar uma ovelha. Agora ele vê a mulher, o coração se apaixona, e em vez de proteger, ele mata. O trono fez ele se esquecer do que aprendeu. Ele possui a mulher de um guerreiro. Pode analisar o texto, gente. Betseba entra, mas Deus exalta Urias. Porque Urias estava na guerra.
Urias foi fiel ao próprio Davi. Ele não precisava quebrar a perna de Urias, como o pastor quebrou a perna da ovelha, porque Urias era fiel. Ele possuía a mulher, e para piorar, ele manda matar, em vez daquele que saiu do pasto protegendo, agora no trono manda matar pelas espadas, pelas mãos dos amonitas, salvo engano, ou moabitas, salvo engano, mas pela mão dos inimigos, coloca ele na linha de frente, sem defesa, sem proteção, e entrega ele aos leões e ursos. Agora, coisa linda, olha o que Deus faz. Deus não diz nada, Deus deixa. Aí diz o texto que a gente leu. Aí Deus vai a Natã, e o texto diz: Deus enviou Natã a Davi. Na maioria das vezes, você vai ver que Deus dizia: diga isso, diga isso, diga. Deus enviou Natã a Davi. Agora imagina você chegar para o rei. Não era fácil, gente. Cauterizadamente, com o poder de dizer: vou te matar, para abafar o caso. Era só ele querer arquivar o caso, era matar Natã. Porque até aqui, só Natã sabia, porque Deus revelou. Então diz a Bíblia, como você chegaria? Olha como é lindo o que ele diz, gente. Ele poderia chegar dizendo: Davi, assim diz o Senhor, porque a maioria dos profetas começa assim. Eu vi o que você fez. Mas ele podia morrer. Aí ele leva Davi de volta ao pasto. Diga para mim, diga comigo, do trono ao pasto. A gente sempre vê do pasto ao trono, né? Agora ele vai voltar para o pasto. Ele não chega dizendo: assim diz o Senhor, você fez. Não, não. Ele leva Davi para onde ele começou. Diz Davi: havia em uma cidade dois homens, um era rico e o outro muito pobre. Um tinha muitas ovelhas, tinha vaca, o outro só tinha um. Enquanto ele vai contando a história, Davi vai voltando para os campos de Moabe. Ele diz: esse pobre Davi, ele comprou essa ovelha, ele a criou, ele tratava de uma forma tão especial, que era como filha, comia com os seus filhos, bebia como os seus filhos e dormia no seu colo. Era a experiência do começo de Davi. Aí ele diz: um dia chegou um viajante na cidade, na casa do rico, e ele não quis matar nenhuma das suas ovelhas, nem das suas vacas, nem dos seus bois, mas mandou buscar a única ovelha do homem, que só tinha um. Matou e deu almoço ao visitante. Rei, qual é a sua decisão? O que é que o senhor faria? A Bíblia diz que enquanto ele contava a história, Davi já estava furioso. Esse homem tem que ser morto. Ele tem que devolver 4 vezes mais o valor da ovelha do pobre. Aí Natã levou ele aos pastos. Diz: é você, Davi. Como quem diz: você não começou assim. Deus sabe o seu coração. Mas é ser humano, por isso que eu estou dizendo isso. Eu não estou pregando para super-heróis, eu não estou pregando para super-crente. Eu estou falando essa mensagem para seres humanos. E como ser humano, você sabe que você não é perfeito. Às vezes o coração é enganoso. Aí vem a parte melhor. Ele diz: você matou Urias. Veja que ele não fala: você ficou primeiro. Ele diz: você matou Urias pelas espadas dos inimigos. E depois ficou com a ovelhinha ou a mulher dele.
Deus manda te dizer: eu te dei todas as mulheres que você quis. Eu te entreguei nas mãos o teu Senhor. Eu te livrei de Saul. Eu te dei todo Israel para você. E se você achasse pouco, eu daria mais ainda. Aí ele abre a boca, se esquece do trono e volta ao pasto e reconhece e diz: pequei contra Deus. Aí Natan diz: mas Deus não ficou satisfeito, porque agora os inimigos dele vão ter que blasfemar, vão ter direito de blasfemar, mas também ele passou de você o seu pecado, ele já te perdoou. A consequência vem, mas ele não vai te matar, você não vai morrer. A mensagem de Deus não volta vazia. Olhe para quem está ao seu lado e diga para ele: você é ser humano. Mas ser humano erra, mas também reconhece o erro. Diga para ele: quando Deus te escolheu, é porque você tinha virtude, você é especial. Não se esqueça disso. Não deixe o erro te matar. Não deixe o erro te destruir. Deus ainda perdoa, Deus ainda faz, porque te ama. E Deus, a consequência vem, mas Deus não desiste de você. Foi preciso voltar ao pasto. Talvez nesta noite seja preciso você voltar para onde começou tudo. Fique de pé por bondade. Soberano Deus, sabes que não somos perfeitos, mas assim como amaste Davi, também nos ama. Se cometemos erro, nos perdoe. Só tu és perfeito. Perdoa os teus filhos, perdoa-nos, ó Senhor. Aleluia, aleluia. E renova a nossa caminhada, renova as nossas forças. E não desista de nós. Eu vou pedir algo: se você puder, abraça esse crente do mesmo sexo. Vai, procura alguém e diga no ouvido dele: Deus não desiste de nós. Não deixe o erro te matar. Aleluia. Deus não desiste de nós. Ainda de pé, pastor da igreja.